Se à raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão com o fito de escravizar os selvagens indefesos se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação destes foram seus declarados inimigos. No seio dessas lutas devastadoras em que se venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca nos sertões envios e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos aproximavam-se dos núcleos de civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacilassem os pupilos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos que aportaram à América do Sul, na sua generalidade, não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do Novo Mundo. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Mas o grande apóstolo de Jesus explica que não se podia tolher a liberdade dos seus semelhantes. Ele não era indiferente àqueles movimentos hediondos nos quais os índios simples e bons eram capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Explicou que era para ter fé no Senhor, no seu coração misericordioso e augusto, que ele agasalharia todos aqueles que se encontravam famintos de justiça. Contudo, poderiam com os seus esforços auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não era encontrado na atualidade do planeta outro povo que pudesse substituir os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontravam presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificavam perfeitamente umas com as outras,
E no povo lusitano tinha de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitavam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituiriam mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estavam em todos os países dos tempos modernos que não reconheciam outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Explicou Ismael que iria recorrer às possibilidades ao seu alcance, buscaria na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo que não estivesse subordinado à política romana, a fim de caracterizar a sua ação indireta. Traria sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos pudessem servir aos que se encontravam na direção das atividades sociais e políticas da colônia, e pudessem beneficiar de maneira geral a nação inteira. Ele viria na qualidade de invasor, porquanto não encontravam outros recursos para a adoção de providências daquela natureza. Mas sua permanência no Brasil seria curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições pudessem ser prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, era importante considerar que os seus companheiros não seriam melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. Ismael, com sabedoria, falou ainda que aquela época era de profundo atraso de quase todos os indivíduos. E para expelir essas trevas da consciência do mundo, seria preciso sacrificar-se nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Johan van Dort. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Em 1637 entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas,
tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo? Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele para suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia em 1661, os holandeses, embora sua soberania marítima perdurassem até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins ali abandonados, apenas receberam, a título de indenização, a importância de 5 milhões de cruzados. No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Felipe III de Espanha, príncipe apático e doente que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Elio, mensageiro de Jesus, que levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Pediu o auxílio paternal do mestre para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocavam agora o auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, Portugal, através de seu porta-voz, solicitava a divina providência no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que pudesse esquivá-la daquela angustiosa situação. Elio, sabe que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez das fortunas e da posse.
Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressaram algum tempo mais tarde para bombardeá-la, inundando-a no mar de crueldade e de sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. Eliu, amargurado, exclama que era verdade. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ele ordenou que fossem imediatamente repatriados, enchendo-se o seu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando lhes confiava no restelo as lágrimas de seu reconhecimento e da sua esperança. Mas a grande pátria que o Senhor lhe confiou muito tinha aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades importantes escasseavam os espíritos de eleição aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas se assenhoravam de todas as suas possibilidades econômicas. Suas riquezas eram pilhadas pelas piratarias dos séculos. Seu povo se achava esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Eliu pediu que Jesus se apiedasse de tanta miséria que enchia o seu coração de infinita amargura. Solicitou que pudesse restaurar-lhe as forças políticas, a fim de que ela cumprisse as suas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Explicou-lhe o Mestre Divino. Essas experiências dolorosas, Eliu, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração? Eliu, confiante, explicou que com o apoio de Jesus e com o seu amparo, ele esperava realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detinha a maior fortuna portuguesa e em cuja casa viviam mais de 80.000 vassalos. Quanto ao plano, constaria de uma larga ação dos agrupamentos espirituais sob a sua direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificar o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando entre os colonizadores a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das suas lições divinas. Eliu acrescentou que seus apelos se estenderiam aos companheiros encarnados que se encontravam nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para assim levantar a bandeira de Ismael sobre todas as frontes como sublime legado do seu coração compassivo e misericordioso. Jesus lhe retrucou bondosamente: Sim, Eliu, teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas.
Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da terra, e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. Bem sabes que enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo ao nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio da sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e em 1640 Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo, e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus na formação da Pátria do Cruzeiro. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais entre eles, alguns como o de Methuen, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Eliu buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV, e daí algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz saturada de suave magnetismo ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. E em momento de sagrada eloquência, exclama ele que no Evangelho de Jesus ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos e devolverem para sempre aos pobres cativos a liberdade.